Muito boa noite, gente. Como é que vocês estão? Mais uma vez, estamos aí para dar continuidade à nossa playlist. Hoje eu estou gravando um pouquinho atrasado. Estou olhando aqui minhas entradas, viu? Estamos gravando um pouquinho atrasado porque hoje eu excedi no trabalho, fui um pouco além, acabei me perdendo, mas enfim, estamos aí, né? Dentro da expectativa ainda. Bom, como vocês bem sabem, esse daqui é uma playlist voltada a oferecer companhia para aquelas pessoas que queiram fazer as suas preces em casa, né? E de repente não tem uma companhia, né? Mas de repente o outro familiar é de um credo diferente, enfim, de repente você está iniciando no caminho do estudo da espiritualidade agora, enfim, ou enfim, está simplesmente conhecendo esse canal. E o objetivo aqui é oferecer. Eu faço as minhas preces regularmente, e aí então resolvi gravar e colocar aqui na internet para que as pessoas possam fazer prece junto comigo se for do interesse, tá bem? Além dessas preces eu também faço outras práticas, né? Mas o objetivo aqui era mais simples, assim, no sentido de ser simples mesmo, né? E enfim. É, Bom, como vocês devem saber já, a gente sempre começa aqui, a gente sempre usa aqui três livros, né? Um dos livros que a gente usa é o Evangelho segundo o Espiritismo, que está aqui, nessa edição que eu uso. A gente usa também esse livrinho aqui da Reflexões de Jacó, da médium Irene Pacheco Machado. E a gente também usa esse outro livrinho aqui, que é um livrinho do Sri Prembaba, Flor do Dia. E esse livro aqui é mais para nos inspirar, deixar leituras que nos inspirem durante a semana, tá certo? A gente sempre quando começa. Deu um probleminha na câmera que voltou. A gente sempre quando começa a nossa prece, a gente começa fazendo uma respiração. E essa respiração tem um objetivo de, na verdade, dilatar o nosso corpo energético, né, nosso corpo áurico, para que a gente possa ficar, vamos dizer assim, mais acessível às vibrações mais sutis da espiritualidade e com isso possa aproveitar melhor as intuições que talvez possam nos chegar, não é verdade? É, a, a, a respiração que eu costumo usar aqui, ela é sempre em três etapas, porque é a mesma respiração que eu uso durante quando eu estou fazendo as minhas práticas energéticas no momento em que eu vou me deitar. E ela é assim, eu faço, inspiro duas vezes, né, com uma pausa no meio, e expiro lentamente. Então eu vou fazer marcadinho aqui, aí você pode então seguir aí segundo a sua capacidade, mas usando essa técnica que eu acho que é uma boa técnica para dilatar a nossa aura, né? Ele é assim, ó.
gente geralmente faz essa... Continue respirando, tá? A gente geralmente faz essa respiração por 8 minutos. Então ainda faltam alguns minutinhos, tá? Mais 3 na verdade. Então, a partir de agora, a gente já pode começar nosso processo de evocação dos espíritos, né, dos nossos bons amigos, para que eles possam nos ajudar a vibrar positivamente e manipular também essas energias que possam ser usadas para os nossos amigos, né, para os nossos alvos mentais de prece, vamos chamar assim, né? Então, nós pedimos aos bons amigos espirituais que estejam conosco a partir de agora, orientando os nossos pensamentos, permitindo que a gente vibre positivamente em direção dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, das pessoas para quem nós vamos destinar as nossas preces, mas pedir também aos bons amigos que nos ajudem a tirar o melhor proveito possível das leituras do dia de hoje, tanto do Evangelho quanto desse libreto de frases da Irene Pacheco Machado. Pedimos também a permissão dos bons espíritos para que nós possamos vibrar positivamente, de maneira segura, tranquilamente, e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Resguardar-se da avareza. Então um homem lhe disse, do meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que reparta comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhes disse: Homem, quem estabeleceu que eu pudesse ser juiz ou fazer-vos vossas partilhas? Depois lhe disse: Tende cuidado para guardar-vos de toda a avareza, pois em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que possui. Jesus disse-lhe em seguida essa parábola. Havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e revolvia dentro de si estes pensamentos: O que farei se não tenho lugar para onde guardar tudo o que vou colher? Eis o que farei, pensou: derrubarei os meus celeiros e construirei celeiros maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi à minha alma: tendes agora muitos bens em reserva para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus, nesse mesmo instante, disse a esse homem: Como és insensato, tua alma será arrebatada ainda essa noite. E para quem ficará isso tudo que guardaste? Assim acontece com aquele que guarda tesouros para si mesmo e que não é rico perante Deus. Essa leitura aqui, segundo os estudos que eu tenho, obviamente ela tem uma coisa que é rançosa, no sentido de que o sentido mais imediato que as pessoas percebem nela é justamente de que a riqueza, na maioria das vezes, as pessoas que adquirem riqueza, isso não é uma regra, mas existem casos em que a pessoa que consegue alguma riqueza, ela começa a se sentir empoderada, vamos dizer assim. Ela começa a ser menos empática em relação ao sofrimento do outro, porque para ela aquele sofrimento não faz sentido. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa que já nasceu num berço mais abastado dificilmente vai saber o que é sentir fome ou sentir necessidade, que é o mais comum, né? Às vezes a pessoa não sente fome, mas ela tem necessidades, ela sente necessidades. E uma pessoa que obviamente já nasceu mais abastada, ela não tem nem que se preocupar com isso, na verdade, né? E aí isso geralmente cria uma sensação de que a riqueza é uma coisa ruim, que é uma coisa que, de certa maneira, já te condena às profundezas do inferno, né? Por conta desses exemplos, né, que a gente tem às vezes, de a pessoa que já nasce abastada jamais ter essa preocupação com o mais pobre e tal. Mas como eu já disse também, isso não é uma regra, né? Isso não é uma regra, mas acontece. E é isso que é essa parte rançosa, né? Porque eu já fui muito pobre. Eu já fui muito pobre numa fase da minha vida. E já vi muitos casos desse tipo. Por isso que eu estou comentando dessa maneira. Cada um comenta segundo, né? Eu posso falar segundo a experiência que eu tive. Esse é o meu universo. Esse é um lado. O outro lado
É que obviamente a gente precisa olhar um pouco mais profundamente para perceber que eu acredito muito em vibração. Eu acho que existem ainda coisas que a gente não domina, ainda ciências que a gente não domina, que é essa questão da modulação das frequências. A gente não sabe, a gente não entende ela, a gente simplesmente, em função das nossas emoções, né, a gente vibra, né? Então, assim, a emoção seria um gatilho, a partir desse gatilho a gente começa a vibrar uma frequência específica, e a vida, naturalmente, né, a vida, vamos dizer assim, o contexto em que você vive, né, apresenta para você frequências similares àquelas que você tá reclamando, né? Reclamando, clamando novamente, né? Então, todas as vezes que a gente passa por um perrengue, vamos chamar assim, a gente vai acabar vibrando numa determinada frequência, que pode ser de raiva, que pode ser de gratidão, né? E tantas outras emoções. Mas, grosseiramente, eu estou usando esses dois extremos só para a gente entender o que eu quero dizer. E aí, obviamente, em função dessa vibração que a gente começa a vibrar, a vida então vai te trazer mais daquela coisa que está naquela vibração. Então, por exemplo, tem hoje em dia que a gente vê a lei da atração, que é tão famosa e tal, né? E, e, e tantas outras regras e mantras e coisas que as pessoas fazem, na verdade, elas não falam, pelo menos no que eu tenho visto, elas não falam especificamente dessa questão da modulação da frequência. No próprio meio espírita, por exemplo, a gente tem vários exemplos de que dentro da obra do Chico Xavier, ou mesmo até em relação ao médium Chico Xavier, a gente vê momentos em que o Emmanuel falava, olha, agradece, 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 né? E porque, obviamente, talvez conhecedor dessa modulação frequencial, né, o Emmanuel, que era o guia espiritual do Chico, talvez orientasse ele para que ele mantivesse essa vibração nessa determinada situação. Então, por exemplo, mais recentemente eu tenho visto vídeos de pessoas que falam o seguinte, que todas as vezes que a gente, por exemplo, sonha com alguma coisa que a gente não tem, né, a gente vai, na verdade, modular uma frequência, vai gerar uma emoção e essa emoção vai gerar uma frequência. Essa frequência vai te criar sistemas ou situações para que você continue vibrando naquela frequência, ou seja, fica mais difícil você atrair aquela determinada coisa. Por exemplo, tem um estudioso que é o Hélio Couto, que ele fala que o Hélio Couto ele tem uma teoria que é a seguinte: você deve pensar numa coisa e soltar. Você não pode ficar com o pensamento recorrente naquela determinada coisa, porque senão você está prendendo essa energia. Então ele fala assim, você tem que pensar, por exemplo, fazer uma frase afirmativa assim, né? Como eu gostaria de, sei lá, não sei se isso funciona, mas assim, como estou feliz com o meu carro, por exemplo. Como estou feliz com o meu novo carro. Uma frase que você faz isso aí, você pensa isso algumas vezes e solta essa frase. Esquece disso, desse assunto. Então provavelmente o universo vai trabalhar as maneiras para que com essa frase assertiva que você colocou, você vai gerar uma frequência que vai colocar você em simbiose com as frequências de um carro novo, por exemplo. E aí, obviamente, o universo vai dar um jeito de trazer isso para você. Ao mesmo tempo, quando você fica reclamando sobre alguma coisa que não dá certo na sua vida, ai meu Deus, como eu não tenho dinheiro, como eu estou sempre precisando de dinheiro, não sei o que, não sei o que, você está sempre reclamando porque não tem dinheiro. Na verdade, você está vibrando numa frequência da falta de dinheiro. Então a vida vai fazer um jeito de sempre você não ter dinheiro. Entende? E aí parece que a vida faz isso porque o sentido nosso aqui na Terra é evolução. Então parece que o sistema todo funciona em torno disso, que é o que? Se eu
conviver muito tempo com aquela situação, aí chega uma hora que acontece uma catarse e aí eu mudo de situação, entende? Aí eu decido, por cansaço ou por, sei lá, teoricamente, eu estando mais em contato com essa situação de vibração, eu tenho a possibilidade de suplantar essa dificuldade, entende? Porque eu vou ficar me debatendo com ela por mais tempo. Então, por exemplo, sei lá, quando a pessoa, um outro exemplo, a pessoa fala assim, eu não gosto disso porque isso me irrita demais, porque pessoas assim me irritam demais, por exemplo. De um jeito ou de outro, a vida vai te trazer situações onde vai estimular essa irritação sua, né? E isso, então, teria a ver muito mais a ver com a questão da frequência. Quando a gente entra numa frequência e fica repetindo sistemas ou coisas que nos fazem vibrar de determinada forma, vem a vida e aplica a mesma aula, vamos dizer assim, de um jeito diferente, né? Até que a gente, em um determinado momento, seja conhecedor dessa situação e faça algo efetivo para mudar essa situação. E aí, então, nesse sentido das frases, né, de afirmação, ou das frases moduladoras, a gente deveria, que é uma coisa que está muito na literatura espírita, agradeça o tempo inteiro. Por qualquer coisa que aconteça na sua vida, agradeça, porque você, dessa maneira, vai estar modulando a sua frequência para uma frequência positiva, e aí naturalmente a vida vai te mandar coisas cada vez mais positivas. E aí de fato você começa agradecendo por obrigação, vamos dizer assim, e depois você começa agradecendo por gratidão mesmo, né? Que é quando as coisas, a tua vida realmente muda, e aí você começa a agradecer porque tudo que acontece na sua vida é muito legal, é maravilhoso, né? Então, na leitura de hoje que a gente fala assim, resguardar-se da avareza, é mais ou menos nesse sentido que eu entendo essa leitura, que é o que? Beleza, se eu estou só pensando em dinheiro, ganhar dinheiro, guardar tudo que eu tenho, guardar tudo, não sei o que lá, a vida vai criar sistemas cada vez mais para você investir mais coisa, para você juntar dinheiro, para você guardar dinheiro, para você comprar, para você vender, para você não sei o que lá. Só que você está dentro dessa energia circulatória, sei lá, dentro dessa energia redundante, vamos chamar assim, de sempre ter mais, sempre querer mais, mas esquecendo que a nossa vida, ela é um sopro, né? Nessa parada que é o corpo físico, né? Nessa dimensão física, né? Então, assim, você tentar, já foi, e aí você fala assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida, né? O que de fato eu fiz conscientemente para aproveitar a minha estada aqui na Terra, né? Que eu acho que isso deve ser uma coisa muito louca, né? Imagina você passar uma vida inteira pensando numa coisa, vivendo uma determinada coisa, e depois descobrir que essa coisa é uma ilusão, né? Enfim, então acho que tem que ter o bom senso aí. Dinheiro é legal, bererê, baroró, mas a gente também precisa buscar outras formas de realização, que não sejam apenas as econômicas, as monetárias, né? Mas podem ser a da caridade, a da espiritualidade, pode ser de várias outras maneiras, né? Enfim. Bom, gente, a partir disso, então, eu gostaria que a gente fizesse essa primeira prece aqui que a gente vai fazer, agradecendo a Deus, né? Agradecendo a Deus pelas coisas que a gente já tem, e agradecendo também aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiões, aos nossos familiares desencarnados que nos ajudam o tempo inteiro, né?
Então vamos fazer uma prece de gratidão a esses espíritos para que eles também sintam-se contemplados e honrados em função pelo fato deles já terem passado pela Terra, né? Muitos deles, e deixarem essa herança, que é a oportunidade de nós estarmos aqui também vivendo essa experiência aqui no planeta, né? Sem eles nós não estaríamos aqui, tá certo? Então nós pedimos aos bons espíritos que abençoem os nossos familiares espirituais, aos nossos mentores, aos espíritos que a gente conheceu e conhece, mas também aqueles espíritos que a gente não traz para o consciente, que a gente não consegue, apesar de conhecer no mundo espiritual, a gente não traz para o consciente. Então nós pedimos aos bons espíritos que eles nos ajudem, orientando os nossos pensamentos e permitindo que essa vibração seja a melhor possível para esses nossos parentes espirituais e amigos espirituais. Que esses mesmos espíritos continuem nos abençoando e nos protegendo. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Jesus abriu os braços, ainda criança, e sorriu para todos nós. Crucificamos Jesus, e Ele ainda de braços abertos, ampara-nos a todos. Irmã, a humildade nos vai fazendo companhia, devagar, enquanto estamos notando-lhe a presença, não somos mais humildes. Vou ler novamente. Irmã, a humildade nos vai fazendo companhia devagar. Enquanto estamos notando-lhe a presença, não somos ainda humildes. Né? Isso tem a ver, provavelmente, com essa questão de a gente vestir uma máscara de humildade, né? Que no caso seria a hipocrisia, né? Ou seja, enquanto a gente está notando que a gente é humilde, né, os gestos de humildade que a gente faz, naturalmente a gente não está vivendo a humildade, e sim a gente está interpretando a humildade, né? É isso que a gente tira dessa leitura. E aí então, que a gente possa então pedir uma prece por nós mesmos, pelas pessoas, pelos nossos problemas em específico do cotidiano, né? Para que a gente possa, fortalecidos e amparados pelos bons espíritos, vibrar positivamente para que a melhor solução se torne e venha à tona para cada um dos eventos, né, necessários para a solução desses problemas que nós temos. Que Jesus abençoe a todos nós. Que vós, os bons espíritos, possam nos ajudar nas nossas dificuldades e nas dificuldades que nos preocupam. Pedimos humildemente a vós, os bons espíritos, que aceitem essa vibração, que ela possa ser manipulada para que o melhor aconteça sempre.
Louvamos-te, ó Deus. Agradecemos a Jesus a oportunidade da instrução e que Ele abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Que vós, os bons espíritos, continuem nos abençoando e protegendo-nos. Que nós possamos seguir na nossa semana cheios de alegria, de paz, de boas realizações. Agradecemos imensamente as vossas intuições que permitem que nós enxergamos um pouco mais além. Perdoa as nossas dificuldades e as nossas fraquezas. Que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. E por último, não menos importante, vamos lá abrir uma leiturinha aqui para nos inspirar, na verdade. Estou evoluindo? Existem momentos da jornada evolutiva nos quais acreditamos estar nos movendo em direção à realidade espiritual. Mas estamos presos, estagnados em algum ponto. Mas como saber se de fato estamos nos movendo e não nos enganando? Muito simples. Olhando para os nossos relacionamentos, observando se estamos conseguindo manter o coração aberto para o outro, se estamos conseguindo ir além do jogo de acusações e se estamos conseguindo ver luz que existe por trás da sombra do outro, e se já estamos conseguindo escolher desviar dos buracos em que até então havíamos caído. Vou ler mais uma vez. Existem momentos da jornada evolutiva nos quais acreditamos estar nos movendo em direção à realidade espiritual, mas estamos presos, estagnados em algum ponto. Mas como saber se de fato estamos nos movendo e não nos enganando? Muito simples, olhando para os nossos relacionamentos. Observando se estamos conseguindo manter o coração aberto para o outro, se estamos conseguindo ir além do jogo de acusações, se estamos conseguindo ver luz que existe por trás da sombra do outro, e se já estamos conseguindo escolher desviar dos buracos em que até então havíamos caído. Sem dúvida, né, gente? A gente sempre fica pensando no relacionamento perfeito, mas a gente não consegue às vezes sequer, né, resolver pequenos conflitos, né? E aí às vezes a gente acaba ou ignorando o outro, que não é caridoso, que não é legal, que é uma fórmula bem ruim, ou se a gente não ignora, a gente briga, né? E a grande ciência, na verdade, é a gente conseguir equilibrar os nossos sentimentos no sentido de não ignorar o outro, mas também não brigar com o outro, né? O tempo inteiro.
Lógico que eventualmente vai ter uma discussãozinha aqui, outra ali, né? Mas isso é normal, isso é natural, mas é necessário também que a gente saiba administrar melhor esses conflitos, porque é na real preocupação com o outro e respeito pelo outro, né, que a gente consegue perceber se nós temos a capacidade de rever os nossos posicionamentos, se a gente tem capacidade de aceitar as diferenças e as dificuldades que às vezes o outro, né, nos propõe. Então é com essa atenção focada no outro que a gente consegue, na verdade, saber como é que a gente vem levando a nossa vida de fato, né? No sentido da evolução espiritual, né? Enfim. Então é isso, ficamos aí com essa reflexão. Espero que vocês gostem, espero que a gente em breve possa se ver novamente mais um Evangelho no Lar aqui no canal. Tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima.